Vamos falar a respeito do projeto integrador do eixo de negócios e produção. O projeto tem como melhoria contínua em processos organizacionais, estratégias para aumentar a produtividade e reduzir desperdícios, integrantes do grupo. Aqui será a agenda que será abordada. E o foco aqui é a análise de indicadores de produção em ambiente organizacional específico, a relação entre acompanhamento de indicadores e ganhos de eficiência, redução de desperdício e otimização de recursos, a necessidade de adaptação a mercados dinâmicos, eficiência produtiva como diferencial estratégico, motivação e colaboração de uma empresa parceira para a aplicação prática dos conceitos teóricos. O objetivo é analisar e implementar os processos de melhoria contínua utilizando a metodologia Kaizen no setor de fabricação de protetores de frange em uma empresa de soluções em engenharia voltada para a indústria química. Nós precisamos conhecer o processo produtivo da empresa em estudo, levantar dados relevantes sobre a eficiência e a qualidade do processo, descobrir possíveis falhas, gargalos e oportunidades de melhoria no processo. Descrever o funcionamento dos processos antes e depois das melhorias e verificar a eficácia das propostas de melhoria implementadas. A competitividade empresarial impulsiona que as organizações melhorem continuamente seus processos produtivos, com foco em eficiência, qualidade e redução de custos. Então, é fundamental para o sucesso das empresas em um ambiente competitivo, pois a conexão entre qualidade e produtividade impacta diretamente o desempenho da organização e a capacidade de atender às exigências do mercado, conforme destacado no EMAI. Então, será usado indicadores de produção, onde são ferramentas essenciais para o controle da tomada de decisão nas organizações, pois mensuram o desempenho dos processos, identificam falhas e orientam melhorias, favorecendo a adoção da filosofia Kaizen. Então, a produtividade é a capacidade da organização de transformar insumos em produtos ou serviços de forma eficiente, sendo definida como a relação entre produção e recursos utilizados, influenciadas por fatores como tecnologia, qualidade de mão de obra e organização do trabalho e gestão de processos. Será utilizado o Kaizen, que está associado ao ciclo PDCA, planejar, fazer, checar e analisar, que é uma ferramenta de gestão que facilita a implementação e controle das melhorias, promovendo o processo contínuo do aprimoramento. A integração entre os indicadores de produção, o conceito de produtividade, a filosofia Kaizen é crucial para a melhoria contínua dos processos da organização, promovendo eficiência operacional, a sua adaptação às mudanças de mercado, a valorização, a participação dos colaboradores e fortalece a capacidade de inovação das empresas, tornando-se um diferencial estratégico para sustentabilidade e crescimento a longo prazo. E o estudo analisa a aplicação do método Kaizen em uma empresa de engenharia química, utilizando como abordagem quantitativa, que prioriza evidências qualitativas e emprega o Design Thinking para implementar melhorias centradas nas necessidades dos usuários. A abordagem qualitativa envolverá observações diretas no ambiente de trabalho para identificar áreas de melhoria e uma sessão de brainstorm com os participantes para discutir ideias coletivas. E abordagem quantitativa planejada, né, para avaliar a viabilidade do Kaizen por meio de análises comparativa. Então, a escolha da empresa, onde o grupo se reuniu e discutiu cenários de estudo e decidiu desenvolver o trabalho numa empresa produtora de franges. Os protetores de franges são essenciais na indústria química para proteger as extremidades dos franges, evitando contaminações e vazamentos. Está aqui um exemplo de uma frange com protetor. O Kaizen foi aplicado no setor de fabricação para promover melhorias contínuas nos processos produtivos, aumentando a eficiência e reduzindo desperdícios e elevando a qualidade do produto final, estruturando em 3 etapas: ouvir, criar e implementar. Ouvir informações coletadas dos operadores, levando à identificação de ineficiências.
propôs soluções que foram desenvolvidas e as ações que foram colocadas em prática, resultando em melhoria qualitativa na organização, fluxo de trabalho e padronização dos materiais. Aqui é a reunião de brainstorm, a definição do mapa de categorias definido após a reunião, e aqui a solução final, baseada em recursos, método, ergonomia, matéria-prima, segurança e organização, que foi as premissas do levantamento. Então, como alternativa escolhida para atuação foram estoque de rolos de tecido em diversos locais, falta de suporte de cordão, layout sem fluxo e caixa e carrinho sem padronização. Partindo para o primeiro problema, estoque de rolos de tecido estavam espalhados, num ambiente de trabalho onde não favorece o fluxo eficiente, com falta de delimitação adequada para as máquinas, materiais, resultando em obstruções e ineficiências. A proposta para abordar essa questão foi proposto uma série de intervenções que inclui pintura e delimitação dos espaços, reorganização das máquinas e equipamentos, disposição adequada de lixeiras e remoção de itens obsoletos. A solução, após a implementação das intervenções, houve uma melhora na organização do espaço e no fluxo de circulação, com maior clareza de disposição de máquinas, materiais, facilitando a execução das atividades e reduzindo obstáculos. O problema 1, conforme o antes e o depois, após a aplicação das soluções. O problema 2, não havia um local ou dispositivo adequado para armazenamento do carretel de cordão, resultando em sua permanência solta, desorganizada no ambiente de trabalho. A proposta de solução foi que a empresa desenvolvesse um suporte específico para o carretel, proporcionando um local designado para o seu armazenamento. O resultado, o suporte melhorou a organização do espaço e facilitou o acesso ao cordão, reduzindo a desorganização e aumentando a fluidez na execução da tarefa. Está aqui o exemplo de como ficou. Problema 3, caixa sem identificação e padronização, porque existiam várias caixas sem padronização e identificação, resultando em itens desorganizados e sem uso, o que dificulta a localização e o manuseio adequado dos materiais. A solução proposta foi padronizar as caixas, implementando etiquetas de identificação e organização de forma ordenada. A adoção dessa medida melhorou a organização do espaço, a identificação visual dos materiais, facilitando a localização e o manuseio dos itens, enquanto a padronização reduziu dúvidas sobre o conteúdo das caixas e favoreceu uma rotina mais consistente. Aqui um exemplo de como ficou a organização. Problema 4, que é o estoque de rolos, onde havia a necessidade de melhor organização e acondicionamento dos rolos de tecido, a fim de facilitar o acesso e o controle de estoque e o processo de corte. A proposta foi a criação de um dispositivo específico para suportar os rolos de tecido, garantindo um armazenamento mais eficiente. A implementação do dispositivo melhorou o acondicionamento dos rolos e a organização do estoque, facilitando o acesso do material e o processo de corte, além de reduzir movimentações desnecessárias e tornar o trabalho mais prático. Está aqui o exemplo de como ficou. Então, a aplicação da metodologia Kaizen na empresa melhorou a organização do ambiente de trabalho, estimulou a participação dos colaboradores e a identificação e a resolução de problemas, fortalecendo a cultura de melhoria contínua. Os resultados observados são consistentes com a literatura sobre Kaizen, destacando a eliminação de desperdício, padronização e envolvimento das pessoas. As ações implementadas, como a organização do layout e a padronização de caixas, trouxeram mudanças perceptíveis no fluxo e na organização do setor. Então, os objetivos alcançados incluem compreensão do processo produtivo através de observação e conversas com os operadores, identificação de falhas, gargalos e oportunidade de melhoria, proposição e implementação de soluções adequadas à realidade do setor e a descrição das mudanças por meio de registro de evidências visuais. Então, a avaliação da eficácia foi qualitativa, baseada na observação do ambiente e nas devolutivas dos envolvidos, indicando melhor organização e fluidez das atividades. A principal limitação do estudo foi a falta de dados quantitativos, devido a políticas internas, mas as informações qualitativas foram essenciais para direcionar as melhorias e avaliar seus efeitos, caracterizando um estudo com uma abordagem qualitativa aplicada.
Muito obrigado.